Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Vamos dar início então à nossa primeira aula, depois da nossa aula de introdução, explicando como será o nosso curso de discipulado online e apenas deixando claro um ponto com relação a cada uma das aulas. Como nós iremos tratar? Nós iremos começar com uma ou duas perguntas base, depois nós iremos passar para um pequeno texto falando sobre o assunto, o tema da aula. Depois passaremos a uma série de perguntas onde encontraremos as respostas nos versículos da Bíblia cristã. Após isso, nós teremos um comentário a respeito da aula e nós teremos a proposta de um exercício mediante o tema que está sendo abordado. Com relação à nossa aula, a orientação é que você tenha um caderno ou um documento no seu computador, ou um bloco de notas no seu tablet, enfim, para que você vá acompanhando as respostas com base nos versículos indicados e também faça perguntas e argumente a respeito de cada uma das respostas com base nos versículos que nós iremos usar. Isso vai lhe ajudar a refletir a respeito de cada resposta. Nós não teremos tempo hábil para entrar na discussão sobre cada um dos versículos que responde às questões. Então nós iremos tratar da pergunta com uma resposta bíblica, onde nós orientamos que você escreva novamente esse versículo e coloque as suas impressões e as suas opiniões a respeito de cada uma das respostas. E logo nós teremos oportunidade de, através de grupos, através de comentários, discutir sobre as respostas levantadas. Ok? Nós trabalharemos assim. Então vamos dar início a respeito do tema salvação, que é um dos temas basais para a vida como discípulo de Jesus. E as questões que nós iremos levantar, as duas questões bases são: do que nós somos salvos e o que é viver como salvo. Após isso, como texto de introdução, nós temos o seguinte dizer: o homem, mesmo que não aceite ou não goste muito da ideia, sabe que dentro dele algo diz que tem alguma coisa muito errada com a humanidade. E esse incômodo se refere ao fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas, na atual condição em que se encontra, perceber-se incapaz de viver e de se comportar como tal. Ele sente que tem algo errado com ele, pois sua tendência, ao invés de agir como seu Criador, em graça e bondade, sempre opta pelo contrário, que é praticar o mal. Mas, para o ser humano longe de Deus, estes são pensamentos e sensações que vivem dentro dele, mas como um enigma sem solução. Nesta primeira lição, vamos tratar de esclarecê-lo. E após descobrirmos a resposta para essa inquietação no coração humano, entenderemos como ele pode alcançar essa conexão com Deus Criador outra vez, não apenas como um ser de imagem e semelhança a Ele, mas como um filho amado. Seguindo para a questão das perguntas, que vão nos orientar, nos dar um caminho com relação ao tema salvação, a primeira delas é: por que o ser humano precisa ser salvo? E a resposta que temos está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra pergunta: e por que Jesus veio ao mundo? Nós temos como base de resposta o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Novamente a carta de Paulo apóstolo, no capítulo 5. A carta aos Romanos, no capítulo 5, dos versos 8 ao 11, e a carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 24 e 25. Vamos aos textos. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Romanos, do capítulo 5, nos versos 8 e 11, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Em 1 Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25, diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Uma pergunta seguinte é: e o que nós podemos fazer para sermos salvos e recebermos a vida eterna? A resposta se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, e depois no capítulo 3, versos 16 e 18. Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E no capítulo 3, versos 16 e 18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Uma outra questão, seguindo, é: fazer boas obras são atitudes necessárias para sermos salvos? A resposta se encontra na carta de Paulo apóstolo aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, e na carta a Tito, no capítulo 3, versos 3 a 5, que diz o seguinte, em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em Tito, no capítulo 3, versos 3 ao 5, temos: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes e extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Outra questão: e depois que eu sou salvo, o que eu recebo? Essa resposta se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Próxima pergunta: e o que acontece no momento em que eu sou salvo? As respostas se encontram no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24, e na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. João 24 nos diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Outra pergunta: como posso ter certeza de que sou salvo e que assim eu tenho a vida eterna? Também encontramos a resposta na primeira carta de João, no capítulo 4, versos 10, e no capítulo 5, versos 13 e 14. Em João, no capítulo 4, verso 10, diz: nisso está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Em João, no capítulo 5, versos 13 e 14, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E uma pergunta interessante para finalizarmos essa sequência: o diabo tem a tarefa de nos acusar em todo o tempo diante de Deus, dizendo que não somos salvos ou merecedores da misericórdia de Deus. E como ele fala, com seus argumentos, parece que ele tem razão. Então, como eu posso ter certeza que fui salvo e que não é só um sentimento? A resposta se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2, que nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis,
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Um comentário final: receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas não é uma mera aceitação intelectual de fatos narrados na Bíblia sobre Jesus. Ser salvo é sujeitar-se a Cristo em todas as áreas da sua vida, buscando uma vida de fidelidade e de amor, agradecido por tamanho livramento. E para finalizarmos, um exercício. Nesses próximos dias, leia o quanto você conseguir do Evangelho de João e anote suas impressões antes de continuarmos nossa próxima lição. Dito isso, nós concluímos todo o escopo a respeito da nossa primeira aula do nosso curso de discipulado a respeito de salvação. Leia os versículos novamente a respeito de cada resposta, argumente, tire suas dúvidas, busque se informar e entre em contato para que nós venhamos a esclarecer sobre os pontos em que você teve alguma dúvida. Ficamos à disposição e até a próxima aula com o próximo tema.